Então, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de cálculo diferencial e integral 2, mais especificamente estamos trabalhando com as técnicas de integração. É aqui onde estamos, pessoal. Só para que possamos nos localizar onde é que estamos no curso, estamos aqui, técnicas de integração. Então, vocês já sabem o que é uma integral, vocês já sabem que através do teorema fundamental do cálculo, eu posso trocar aquela noção de calcular, não bem trocar, pessoal, mas por praticidade, eu posso, ao invés de calcular a integral utilizando a noção de área, de partição, melhor dizer assim, eu posso simplesmente aplicar o teorema fundamental do cálculo, a fim de obter a integral de uma função f de x, dx, que significa que eu estou integrando em relação à variável x. Basta você olhar para uma de suas primitivas, aplica a função que é a primitiva no ponto B, subtrai da imagem da primitiva no ponto A. Isso aqui resolve, você troca aquela noção de partição por um cálculo que passa a ser simplesmente uma continha aritmética, que é bem mais simples. Então, isso aqui já está claro para vocês. Aí, o que vamos fazer agora? Como vocês perceberam que através do teorema fundamental do cálculo, eu posso trocar a noção de partição pela noção de encontrar uma primitiva para a função, aí eu posso trocar essa ideia de particionar o gráfico da função e simplesmente encontrar uma função cuja sua derivada coincide justamente com a função que eu estou trabalhando ou que eu estou tentando integrar. Foi isso que aconteceu. Ah, essas integrais aqui, onde eu tenho o limite de integração variando de A a B, elas são chamadas de integrais definidas. Essas são definidas. Só que o problema de resolver uma integral definida como essa se reduz a você encontrar a primitiva da função f. Então, agora eu vou abandonar essa noção aqui, ou apenas a notação, e vou passar a trabalhar com a mesma ideia. Eu quero calcular a integral de uma função f de x em relação à variável x, só que eu não vou mais atribuir o limite de integração aqui como a b. Eu vou omitir. Significa dizer que ele acabou? Que não está mais aí? Não. Porque vocês viram que esse trabalho se reduziu a encontrar primitivas. Então, agora eu vou procurar primitivas para essas funções. Ver se eu encontro a primitiva para essa função. Ah, eu encontrei uma g de x, mais uma constantezinha k. Se eu conheço essa primitiva aqui, é imediato que eu consigo, pelo teorema fundamental do cálculo, recair aqui se eu conheço os limites de integração. Então, eu abandono agora esses limites de integração, ou seja, vou sair das integrais definidas e vou passar a olhar para cá agora, que são as integrais indefinidas, pessoal. Porque se você conhece a integral indefinida, é imediato que você conhece a integral definida. Basta você substituir o limite de integração como é feito aqui. Então, vamos aplicar agora as técnicas de integração para cá e vamos procurar quem são essas integrais indefinidas, ou seja, quem são essas primitivas. Porque depois, se você conhece a primitiva, trazer para cá fica fácil, pessoal. Então, é isso que vamos fazer. Certinho? Aí, para começar, você já deve ter visto algumas integrais imediatas, que algumas primitivas que são imediatas, pessoal, ou algumas integrais indefinidas imediatas.
por exemplo, se eu tenho uma constante, integrar uma constante é imediato, que é essa mesma constante x. Ó, eu estou integrando essa constante em relação à variável x. Então, é imediato que essa integral é igual a cx mais k. Ah, se eu quero integrar a função x elevado a alfa, onde esse meu alfa é diferente de menos 1, é imediato que essa integral é igual a x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Ah, a integral da função exponencial de x em relação à variável x é simplesmente a exponencial de x mais k. A integral da função 1 sobre x de x é igual a ln de x mais k. Essa casinha é uma constante, porque vocês viram que uma primitiva diferencia-se da outra por uma constante. Essa constante que está aparecendo aqui. E aqui, é claro, esse nosso x é maior do que zero, para que faça sentido eu tomar esse ln de um número positivo. Mas se esse nosso x for negativo, eu ainda posso integrar a função 1 sobre x em relação à variável x e obtenho o ln de menos o x, mais a constante, que eu posso ainda transcrever tudo e simplesmente olhar para o módulo dessa função, que satisfaz a mesma ideia ou a mesma noção, que é o que aconteceu aqui, pessoal. Certo? Ah, se eu quero integrar a função cosseno de x, simplesmente essa integral é igual a seno de x mais uma constante. Se eu quero integrar a função seno de x, é imediato que essa integral é igual a menos cosseno de x mais uma constante. Se eu quero integrar a função secante ao quadrado de x em relação à variável x, eu obtenho tangente de x mais uma constante. Se eu quero integrar secante de x vezes tangente de x em relação à variável x, é imediato que eu obtenho secante de x mais uma constante. A integral da função secante de x em relação à variável x é imediato que é o ln do módulo de secante de x mais tangente de x mais uma constante. E a integral da função tangente de x em relação à variável x é igual a menos o ln do módulo de cosseno de x mais uma constante. A integral da função 1 sobre x ao quadrado em relação à variável x é a função arco tangente de x mais uma constante. E a integral da função 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado em relação à variável x. Isso aqui é imediato, que é a função arco seno de x mais uma constante. Todas essas integrais aqui são integrais imediatas ou primitivas imediatas, pessoal. Todas elas. Como que eu verifico que realmente o primeiro membro é igual ao segundo? Basta derivar. Aqui não é questão de sorte. Se eu derivar o segundo membro, eu tenho que encontrar a função que está aqui dentro no integrando. Se eu derivar o segundo membro, eu tenho que encontrar a função que está aqui dentro do integrando. Então, elas são chamadas de primitivas imediatas ou integrais imediatas, ou antiderivação, porque esse é o processo qual originou essas funções. É a chamada antiderivação. Então essas integrais aqui você tem que guardar, porque partindo delas, vocês conseguem construir outras integrais. Então elas devem ficar guardadas. Porque, por exemplo, se eu quero fazer a seguinte conta. Deixa eu voltar aqui. Quero fazer a seguinte continha. Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, pessoal, deixa eu pegar essa canetinha aqui. Eu quero calcular a integral. Eu não vou mais me referir a integral definida ou indefinida. Você já sabe diferenciar isso. Eu estou dizendo integral, são integrais indefinidas, pessoal. Depois, para mudar para definida, vocês viram que é imediato. Então, não vou mais me referir com esses termos. Eu quero integrar a função
exponencial de x mais cosseno de x mais 2x. Eu quero integrar essa função em relação à variável x. Então, aqui eu coloco dx. Tá aqui, eu tenho uma função, que é a função exponencial de x mais cosseno de x mais 2x, e eu quero calcular essa integral. Vocês já sabem que a integral da soma de funções é a integral da soma. A integral da... Como é que é? A integral da soma é a soma das integrais. O nome é esse. Então, o que eu posso fazer? Eu posso decompor essa integral em integral de exponencial de x dx mais integral de cosseno de x dx mais a integral de 2x dx. Eu ainda posso colocar esse 2 para fora, porque a integral de uma constante vezes a função é a constante vezes a integral da função. Então, eu melhoro isso aqui ainda, colocando esse 2 para fora. Então, fica simplesmente 2 vezes a integral de x em relação à variável x. Então eu caí agora na soma de 3 integrais. Eu não lembro como é que essas integrais são dadas. Então eu posso aqui consultar a tabela que eu já tenho de integrações imediatas para me ver se resolve. É por aqui que eu começo. Então deixa eu ver se elas estão aqui. Exponencial de x, aqui encontra-se. Exponencial de x mais k. Então eu vou trazer para cá. Já trago. Isso aqui é igual a exponencial de x mais uma constante k, que eu vou chamar de k1. Resolvi isso aqui, pessoal. Essa aqui foi a primeira resolvida que fizemos. Qual é a integral de cosseno de x dx? Eu não recordo, mas eu vou consultar a tabela para ver se ela é uma imediata. Deixa eu ver se é. Cosseno de x é. Isso daqui, ela aparece, é igual a seno de x mais uma constante. Então isso aqui é igual a seno de x mais uma constante. Eu trago para cá, mais seno de x, mais uma constante que eu vou chamar de K2. Aí ficou a última integral, que é a integral da função x em relação à variável x. Eu não lembro como é que faz essa conta, mas eu vou olhar aqui na minha tabela para ver se ela é imediata. Cadê, pessoal? E ela aparece... Aparece onde? Essa de x... x elevado a alfa, alfa diferente de menos 1. Aqui ela apareceu, pessoal. Bem aqui. Isso aqui. Alfa diferente de menos 1. Lá temos x elevado a 1. O nosso alfa é igual a 1. Então, é imediato que isso aqui é igual a x elevado a 1 mais 1, que é 2 sobre 2. Trago para cá. Então, isso aqui vai ficar mais 2 vezes x ao quadrado sobre 2, mais uma constantezinha que eu vou chamar de K3. Então agora eu organizo tudo isso aqui. Vou organizar, vai ficar exponencial de x mais seno de x mais 2 vezes x ao quadrado sobre 2. Fica simplesmente x ao quadrado mais K1 mais K2 mais 2K3. Aqui K1 é constante, K2 é constante e K3 é constante. O que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de K. Então eu vou trocar toda essa soma aqui simplesmente por K. Eu apago tudo isso aqui e coloco a constantezinha aqui no final. Então agora eu sei qual é a integral da função exponencial de x mais cosseno de x mais 2x em relação à variável x. É simplesmente a função exponencial de x mais seno de x mais x ao quadrado
mais a constantezinha K. Aqui esse K é constante. Esse K é constante. Então, essa é a maneira. Aí perceba, pessoal, que sempre essas constantes elas vão aparecendo. Percebam, então eu deixei para colocar no final, você pode fazer isso. Não se preocupe mais com constante aqui ao longo da conta, não. Coloque ela no final, porque ela vai absorver todas as demais constantes. Então, deixe para colocar no final. E aqui eu consigo resolver de imediato a integral de uma função como esta aqui. Caso você queira a definida para essa função, dá para fazer. Dá para fazer, você atribui simplesmente o limite de integração aqui à conta, sei lá, que eu tenho de 1 a 2, quando eu quero fazer a definida. O que vai mudar é que aqui, no final, você vai ter que olhar para a variação 1 a 2. Ou seja, quando x for igual a 2, eu obtenho o valor dessa função. E quando x for igual a 1, eu obtenho também o valor dessa função e faço a diferença. Dá certo do mesmo jeito, pessoal. Então, eu posso apagar isso aqui. Vou apagar. E vou pedir uma outra página. Então, pessoal, aí dando continuidade com as nossas técnicas de integração, vamos aplicar uma outra técnica, ou a primeira técnica, que é a chamada técnica de substituição. Então, o que garante a técnica de substituição? Ela vai garantir o seguinte. Então, seja... Deixa eu mudar aqui para a canetinha vermelha, ver se fica melhor. Então, seja... Eu tenho uma f e g. Aqui eu tenho duas funções. Onde eu vou pedir que a imagem da função g esteja contida no domínio da função f, só. Eu vou pedir que isso aqui aconteça. Eu vou supor que a função g seja derivável. Então, suponhamos que eu vou supor que a g seja derivável. Suponhamos que g seja uma função derivável. Então, quando eu falo que a função é derivável, você já entende o que está acontecendo, pessoal. Vocês já viram o que é isso. Então, é justamente aquilo que eu estou me referindo, certo? Então, para que vocês não fiquem à toa ao longo do curso. Essas expressões que eu vou usar tudo, estou supondo que vocês já viram e sabem o que é. Derivável. Então, isso aqui acontece. Eu estou supondo. E vou supor que f é uma função integrável. Então, de imediato, você já consegue acompanhar aí no raciocínio de vocês o que é uma função ser derivável e uma função ser integrável. Aí você já consegue juntar tudo. Então, o que eu quero, pessoal? Então, o que queremos? Então, o que queremos é o seguinte. Eu quero saber qual é a integral da seguinte função. Eu quero olhar para a seguinte função e calcular a sua integral. Eu tenho uma função, a função da seguinte maneira. Eu tenho a f
composta com essa g de x, vezes a derivada da função g no ponto x dx. Isso é o que nos interessa aqui para essa técnica de substituição. Eu não estou ainda calculando a integral de todas as funções, não, pessoal. São bem específicos. Então, o fato da função g possuir sua imagem contida no domínio da função f me garante que isso aqui pode acontecer. O fato de que a função g ponto é derivável me garante que isso aqui existe. Então, essa expressão aqui, por completo, faz sentido, pessoal. Eu não estou falando nenhuma coisa que não faz sentido, não. Agora faz sentido por isso. Como isso aqui faz sentido, então, se aparecer funções dessa maneira aqui, eu quero saber como é que eu calculo essa integral, como é que eu resolvo. Porque nem sempre, ou melhor, essas funções elas não vão se enquadrar naquela tabela que eu apresentei para vocês, que são estas aqui, que são integrais imediatas. Elas não vão estar contidas aqui. Percebam. Isso aqui não vai contemplar essas funções, então eu tenho que encontrar uma outra maneira de resolver esse tipo de integral, onde eu quero calcular a integral da composição de uma função f com a função g, multiplicada pela derivada da função g. É isso que eu quero fazer. Mas se vocês olharem para cá, isso aqui lembra um pouco o que vocês já viram para o curso de cálculo na parte de derivadas e regra na cadeia. Isso aqui é algo parecido com aquilo. Então, já tenho uma intuição do que eu devo fazer. Então, se aparecer expressões como essa, eu tenho que fazer uma substituição. Então, faremos uma substituição. Então, faremos a seguinte substituição. Faremos a substituição eu vou chamar esta expressão aqui, eu vou chamar isso aqui não, pessoal. Eu vou chamar essa expressão aqui, deixa eu mudar só a canetinha, pronto. Eu vou chamar essa expressão aqui, entre parênteses, eu vou chamar de u. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou chamar, faremos a substituição. Eu vou dizer que u é igual à função g de x, que é a função que está entre parênteses, que está na composição. Daí, eu vou derivar essa função em relação à variável x. Então, quando eu derivar a função u em relação à variável x, eu obtenho que du dx. Aí eu derivar a função g em relação à variável x. Isso aqui é igual à derivada da função g em relação à variável x. Ou seja, deixa eu colocar aqui um isto é. Isto é, eu estou dizendo que eu posso trocar g de x dx por simplesmente du. Eu posso fazer isso. Então, eu posso simplesmente trocar g de x ponto, aqui derivado, dx por du. Aí agora eu vou pegar o que eu fiz, perceba, eu chamei isso aqui de u, chamei essa expressão, não chamei, eu consegui obter que essa expressão aqui é igual a du, não chamei, né, pessoal? Chamando g de x de u, essa expressão lá apareceu como du, aí eu vou apagar agora esse ponto de interrogação e faço simplesmente o que eu consegui obter. Eu consegui obter que isso aqui é simplesmente agora a integral da função f de u vezes g de x ponto dx, que agora é du. Então, agora, ao invés de calcular a integral dessa função, eu calculo a integral da função f na variável u. É isso que vamos fazer, pessoal. E com isso eu consigo encontrar a integral para funções como estas aqui. É isso que conseguimos fazer. Certo, vamos lá.
Sim, sim, Everton, serão gravadas as aulas. Serão gravadas. Então, essa é a maneira, pessoal. Então, aqui é teoria. Vocês têm que entender, porque muitas vezes, eu vou fazer agora continhas. As continhas são úteis para que vocês possam fixar a teoria que está acontecendo e possam saber o que está acontecendo. Mas, isso aqui, vocês têm que entender o que aconteceu, porque nem sempre as contas vão aparecer com números. Vão aparecer simplesmente funções. E quando aparecer simplesmente funções, sem números, sem valores, vocês vão jogar lá no integral online e não vai aparecer o resultado para vocês, pessoal. Então você tem que entender o que aconteceu, é claro, e fazer as continhas para fixar e ver realmente se você entendeu o que está acontecendo. Então vamos lá, vou pedir aqui mais uma página. Vai dar certo? Vai. Pedir mais uma página. Vamos fazer aqui um exemplo, pessoal. Pegar aqui a canetinha azul. O exemplo é o seguinte. Exemplo, exercício, tanto faz. Então eu quero calcular a integral da função x vezes cosseno de x ao quadrado. Colocar entre parênteses dx. É isso que eu quero fazer. Quero calcular a integral da função x cosseno de x ao quadrado. Aí você pode já começar a atacar esse problema olhando lá a tabela para ver se isso aqui é integral imediata. Vamos ver se é integral imediata? Vou abrir aqui a tabela. Aparece x vezes cosseno de x ao quadrado. Deixa eu procurar. Pessoal, não aparece não. Não aparece. Então, não é imediata. Isso aqui não se aplica. Então, não é imediata. Deixa eu voltar para o meu problema. Como não é imediata, será que eu posso entender isso aqui como a integral de uma composição por alguma derivada? Sim. Então, aqui eu vou aplicar uma substituição. Deixa eu colocar aqui o nome solução. Então, aplicaremos substituição, pessoal. Então, aplicaremos substituição. Então, quando eu olhar aqui para a função, o que é que eu vou fazer? Então, nesse ponto aqui, pessoal, realmente é tentativa, certo? Porque ainda vocês não têm maturidade. É tentativa. Então, aqui, eu vou fazer a seguinte tentativa. Eu vou chamar isto aqui de U. Depois que vocês tiverem maturidade, quando vocês olharem para a conta, vocês de imediato já fazem e a tentativa é deixada de lado, mas agora é tentativa mesmo. Então, eu vou chamar... Eu olhei para a função, aqui apareceu a composição. Então, eu olho para a composição, peguei a função de dentro, que é x ao quadrado, e chamei de u. Então, eu vou chamar de u a função x ao quadrado. Quando eu faço isso, o que temos? Du dx é igual a 2x dx. Ou melhor, du dx é igual a 2x. Ou seja, du é igual a 2x dx. Isso aqui vai acontecer. Então, agora eu vou olhar para essa integral e vou rearranjar a conta. É isso que eu vou fazer. Então, daí, quando eu olhar para essa integral, a integral da função x, cosseno de x ao quadrado de x, eu posso rearranjar essa conta da seguinte maneira. Isso aqui é igual à integral de cosseno de x ao quadrado vezes x dx. Percebam que tivemos até sorte com a nossa substituição.
Tivemos um pouco de sorte. O que está faltando, pessoal? Percebam. Aqui aparece o U na composição e aqui quase que apareceu o DU, pessoal. Tem algo que está atrapalhando, é a constante 2. É só o que está atrapalhando. Então, se eu conseguir fazer aparecer um 2 aqui, fica idêntico. Então, se eu faço aparecer um 2 aqui, essa expressão fica idêntica a essa, então eu posso trocar tudo isso aqui por DU. Então, eu vou fazer aparecer esse 2. Então, vamos fazer aparecer esse 2, que são as chamadas mágicas. Como é que eu faço isso, pessoal? Perceba que se eu multiplicar essa expressão por 2 e dividir por 2, eu não altero a conta em nada, porque isso aqui é igual a 1. É como você ter uma balança e colocar os dois pesos do mesmo lado. Não alterou em nada. É porque acho que vocês não sabem, não lembram que as balanças eram assim antigamente, pessoal. Hoje é digital, não tem mais isso, né? Então não vale mais essa noção. Deixa pra lá. E perto de casa que ainda usa isso aí. Oi? E perto de casa tem um pessoal que ainda usa essas. Ah, então vocês já viram essa, né? Então tá certo, tá certo. Então tá valendo, pessoal. Certo. Eu posso tirar isso aqui. O 2 ele vai ficar aqui. Como aqui tinha um 2 no denominador, que é a mesma coisa de multiplicar por 1,5, eu vou trazer ele para fora. Não alterou a conta em nada. Não perdemos nada, pessoal. Então isso aqui está certo. Agora, se você observar, 2x dx apareceu aqui, isso aqui é du. Então agora eu faço só reescrever a conta. Ah, então isso aqui é igual a 1/2 da integral de cosseno de x ao quadrado, que chamamos de u, 2x dx, que agora é du. Ah, pessoal, se você olhar para cá agora, aí você pode recorrer àquelas integrais imediatas. Vamos ver se aparece cosseno de u du. Deixa eu olhar aqui, cosseno de x dx. É a mesma coisa que cosseno de u du. Estou integrando em relação à variável u. Ah, agora eu sei quem é. Isso aqui será seno de x mais uma constante. Então, isso aqui será igual a seno de u. Trago para cá. Então, é 1/2 do seno de u mais a constante k. Ah, o u é igual a x ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui. Ora, esse meu u, ele é igual a x ao quadrado. Então, daí, o que vai acontecer, pessoal? Quando eu olhar para a integral da função x vezes cosseno de x ao quadrado dx, isso aqui é simplesmente igual ao meio do seno de u mais k, só que o u é igual a x ao quadrado, então isso aqui fica igual ao meio do seno de x ao quadrado mais k, onde esse nosso kzinho é uma constante. Onde esse kzinho é uma constante. Então, através da substituição, conseguimos resolver essa integral. Está aqui, pessoal. Perceba que fizemos uma mudançazinha, uma substituição, e caímos em a integral imediata, algo que vocês já conheciam. E com isso resolve esse nosso exemplo. Vamos fazer outro. Alguém quer dizer alguma coisa? Não, né? Para frente. Vamos para outro. Outro exemplo é o seguinte. Eu quero calcular a integral da função exponencial de 3x.
É isso que me interessa. Se você olhar para a exponencial de 3x, será que eu consigo perceber a exponencial de 3x como uma integral imediata? Deixa eu ver aqui na tabela. Exponencial, temos exponencial de x, mas não temos exponencial de 3x. Então, não dá para fazer por integração imediata. Até agora, o que eu sei é simplesmente olhar para a tabela e comparar para ver se ela é imediata, ou então aplicar a substituição. Como não é imediata, o que eu vou fazer é o que eu tenho. Eu vou aplicar a substituição. E agora, como é que eu faço para aplicar a substituição aqui, pessoal? Que eu posso perceber que a exponencial de x realmente é uma composição. Isso aqui é uma composição. Eu estou compondo a função exponencial de, sei lá, y com a função 3x. É isso que eu estou fazendo. Então, aqui é a composição. Mas não está claro ainda que está aparecendo a derivada da função. Isso não ficou claro ainda para nós. Então, vamos reescrever essa conta para ver se dá certo. Então, note que eu posso reescrever esta integral da seguinte maneira. Eu posso olhar para cá. A integral de exponencial de 3x dx. Eu posso reescrever isso aqui como sendo igual à integral de exponencial de 3x vezes 3 sobre 3 dx. Porque essa divisão aqui de 3 por 3 é igual a 1. Não alterou a conta em nada. Percebam, pessoal? Isso não altera a conta em nada. Só que isso aqui eu posso reescrever como sendo igual a 1/3, que multiplica a integral de exponencial de 3x vezes 3 dx. Agora a conta melhorou e parece que clareou as ideias. Por quê? Eu posso olhar para cá, faço a substituição chamando isso aqui de u. É imediato que vai aparecer tanto a composição de exponencial com u, assim como a derivada. Então, o que eu vou fazer? Aqui já foi dada a sugestão. Foi dada a sugestão e eu vou fazer a substituição. Então, aplicando a substituição. Aplicando a seguinte substituição. Bom, essa substituição aqui já foi dado que eu tenho que fazer. Eu digo que u é igual a 3x. O que temos? Quando derivar a função u em relação à variável x, eu vou obter 3. Então, du é igual a 3 dx. Agora tudo se encaixa, pessoal. Perceba, eu tenho a função u, que apareceu aqui em cima, e agora eu tenho du, que é igual a 3 dx. Trago essas informações para a conta original. O que eu obtenho, pessoal? Então, daí, pessoal, a integral de exponencial da função 3x dx, isso aqui é igual a 1/3 da integral da função exponencial de 3x vezes 3 dx. Que eu fiz uma substituição, isso aqui ficou simplesmente 1/3 que multiplica a integral da função exponencial de u, du. Agora se eu olhar para a exponencial de u, du, ela se encaixa perfeitamente em uma integral imediata, pessoal. E ela aqui aparece. Percebam. Basta trocar aqui o x pelo u. Então, é simplesmente a exponencial de u mais uma constante. Então, tudo isso aqui eu posso reescrever como sendo 1/3 que multiplica... Tudo isso aqui é igual a 1/3 que multiplica exponencial de u mais uma constante.
Como eu faço esse produto por essa constante, eu posso simplesmente esquecer que tem um texto multiplicando a constante, pessoal. Eu posso esquecer, deixo simplesmente assim. Porque o constante multiplicado por 10, por 20, é sempre constante, não altera. Então, fica simplesmente um terço. Fica simplesmente um terço exponencial de u mais a constante. Ora, u eu chamei u de 3x. Ora, acabamos de chamar u de 3x. Então, daí, o que vai acontecer? A integral de exponencial de 3x dx, que agora eu conheço, apareceu aqui, é igual a um terço de exponencial de u mais uma constante, que é simplesmente um terço de exponencial de 3x mais uma constante, pessoal. Onde esse casinho é uma constante. Então, isso acontece. E com isso eu consegui resolver essa integral, que não é imediata, mas deu para resolver aplicando a técnica que conhecemos até agora, que é a substituição. E com isso resolvemos. Para frente. Peço aqui mais uma página. Vamos fazer outro exemplo. Eu quero calcular a seguinte integral, pessoal. Quero calcular a integral da função 2x mais 1 elevado a 3 dx. É isso que eu quero fazer. Novamente, você já olha para a integral e de imediato compara com a tabela que você tem para ver se ela é imediata. Comparando com a tabela, não apareceu aqui, nem aqui, não apareceu em lugar nenhum, pessoal. Tá? Então, não é imediata. Ela não é imediata, mas eu posso resolver essa equação de duas maneiras. Eu aplico substituição, ou então eu pego essa expressão aqui e decomponho. Realmente eu desenvolvo esse produto notável aqui. Então eu tenho duas maneiras de fazer. Vamos fazer das duas maneiras, pessoal. Então podemos resolver isso aqui de duas maneiras. Podemos resolver de duas formas. A primeira forma, ou primeira maneira, é a seguinte. Eu vou decompor esse produto notável aqui para ver como é que ele é dado. Então, a primeira é a seguinte. Eu vou olhar para esse produto notável, que é 2x mais 1 elevado a 3 dx. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Integral de 2x mais 1 ao quadrado, vezes 2x mais 1 dx, que ainda é igual à integral de... Aqui vai ficar 4x ao quadrado mais 4x, mais 1, que multiplica 2x mais 1 dx. Desenvolvendo isso aqui, eu obtenho que isso aqui é igual à integral de 4 vezes 2, 8x elevado a 3, mais 4x ao quadrado, mais 8x ao quadrado, mais 4x, mais 2x, mais 1.
Aí eu tenho que ver o que são termos semelhantes, para deixar a continha mais bonita ainda. X3 não tem ninguém semelhante, então eu deixo ele sozinho. X ao quadrado, eu posso somar com 4x ao quadrado com 8x ao quadrado. Fica 12x ao quadrado. 4x mais 2x é igual a 6x. E o 1 fica sozinho, que eu não consigo somar ele com ninguém. Aí agora eu vou aplicar a integral aqui, pessoal. Lembrando que a integral da soma é a soma das integrais. Então, tudo isso aqui eu posso simplesmente reescrever e quebrar isso aqui em somas. Então, fica 8 vezes a integral de x elevado a 3 dx, mais 12, que multiplica a integral de x ao quadrado dx, mais 6, que multiplica a integral de x dx, mais a integral de 1 dx. Aí, se você olhar para essa conta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se cada uma dessas integrais é imediata. Então, vamos lá. Vamos ver se essas integrais são imediatas. Já olho aqui para a tabela. X elevado a 13 se encaixa aqui. Como x elevado a 3 se encaixa aqui, eu já resolvo essa continha aqui, pessoal. Então, eu vou obter que isso aqui é igual a 8. Essa primeira conta aqui que eu estou fazendo. 8 que multiplica x4 sobre 4. Vou deixar para colocar a constante só no final. Lembrando que eu disse a vocês que as constantes se somam. Então, no final, só que eu vou escrever. Resolvi isso aqui. Vamos para o próximo fator, que é a integral de x ao quadrado. Da mesma maneira que eu fiz para o primeiro, eu faço para o segundo. Então isso aqui é igual a 12, que multiplica x elevado a 3 sobre 3. Também está resolvido. Vamos para o terceiro fator, que é parecido com o segundo e com o primeiro. Também vocês conseguem fazer por integração imediata. Isso aqui é igual a 6, x ao quadrado sobre 2. Então, agora estamos diante do último fator, que é a integral de uma constante dx. Se você olhar para a tabela, a integral de uma constante dx é a constante vezes x mais a constante. Mais uma outra constante, pessoal, não é a mesma. Então, aqui eu também consigo resolver, porque fica simplesmente 1 vezes x, vou colocar aqui em vermelho, fica simplesmente mais 1 vezes x. Aí agora eu coloco só uma constante no final, para significar que eu somei todas as constantes. Isso aqui também está resolvido. Aí agora, pessoal, eu só vou deixar essa conta mais bonita. Posso dividir 8 por 4, fica simplesmente 2x elevado a 4. Posso dividir 12 por 3, fica 12 por 3 dá 4x elevado a 3. Posso dividir 6 por 2, mais 3x ao quadrado. Multiplico 1 vezes x, fica simplesmente x, mais a constante k, onde esse k é uma constante. Então, apliquei a primeira maneira, o primeiro método. Não foi nenhuma técnica, só desenvolvi esse produto notável, fiz as continhas, e tá aí. Encontrei a integral de um modo bonito. Vamos para a segunda forma, pessoal. Peço aqui mais uma página. Vamos para a segunda forma. Segunda forma, ou segunda maneira, é a seguinte. Então, eu vou tentar aplicar o que eu tenho de técnica. Até agora, o que eu tenho de técnica é simplesmente substituição. Então, seja... Como é que é a integral, né, pessoal? A integral de 2x
mais 1 elevado a 3 dx. Então, eu vou aplicar a seguinte substituição. Só que antes de aplicar, eu tenho que reescrever, né, pessoal? Então, vamos escrever ela de modo inicial. Então, note que, quando eu olhar para a integral de 2x mais 1 elevado a 3 dx, quando eu olhar para cá, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, pessoal. O que dá para fazer? Eu posso reescrever isso aqui como sendo igual à integral de 2x mais 1 elevado a 3 vezes 2 sobre 2 dx. Então eu posso tirar esse 2 aqui do denominador, colocar aqui fora da integral e simplesmente reescrevo isso aqui da seguinte maneira. Vezes 2 dx, aí aqui eu tenho 1 meio. Então agora eu faço substituição. Eu vou chamar essa expressão aqui dentro de u. Quando eu faço isso, eu quero que apareça o du. Vamos ver se dá certo. Então, chamando u de 2x mais 1, o que temos, pessoal? Temos que, quando eu derivar u em relação à variável x, eu obtenho que du é igual a 2 dx. Derivo o primeiro membro, derivo o segundo membro em relação a x. Fica du dx igual a 2. Então, eu deixo que du é igual a 2 dx. Então, daí, o que vai acontecer, pessoal? Daí, vai acontecer que a integral de 2x mais 1 elevado a 3 dx, isso aqui é igual a simplesmente a 1 meio da integral de, entre parênteses, 2x mais 1 eu chamei de u. Então, fica u elevado a 3 vezes. Quando você olhar para 2 dx, é du. Está aqui, ó. 2 dx é igual a du. Então, aqui eu vou substituir por du. Se você olhar para cá agora, eu tenho uma integral imediata. Como isso aqui é uma integral imediata, eu sei como resolver. A tabela me diz como que eu faço isso. Está aqui, o item B. Eu consigo fazer essa continha. E obtenho que isso aqui é simplesmente u elevado a 3 mais 1, que é igual a 4, sobre 4 mais a constante. Novamente, 1 meio multiplica a constante, mais 1 meio vezes uma constante, continua sendo constante, pessoal. Não altera em nada. Ora, eu disse que u é igual a 2x mais 1. Então, assim, eu consigo perceber que a integral de 2x mais 1 elevado a 3 dx, isso aqui é simplesmente igual a 1 meio de u elevado a 4 sobre 4, mais uma constante, que é simplesmente 1 sobre 8, que multiplica o nosso u, que é 2x mais 1, elevado a 4, mais uma constantezinha k, onde esse nosso k é uma constante. É uma constante. Então, aqui é uma constante.
Só pegar aqui o carregador, senão vai descarregar. Só um instante. Estamos de volta. Então, vamos fazer mais um exemplo, pessoal, para ver as coisas acontecendo. Peço aqui mais uma página. Vamos fazer um outro exemplo. Outro exemplo é o seguinte. Quero calcular qual é a integral da função x sobre 1 mais x ao quadrado. Tudo isso aqui em relação à variável x. É isso que nos interessa. Se você olhar para essa integral, é imediato que as integrais imediatas, nenhuma se enquadram aqui, pessoal, nenhuma. Então, aqui não é uma integral imediata. Eu tenho que fazer alguma coisa para que dê certo. Até agora, o que sabemos fazer é apenas utilizar substituição. Então, é esse método que eu vou utilizar. Então, eu vou aplicar a substituição a fim de resolver essa continha, pessoal. Então, vamos lá. O que dá para fazer aqui? O que dá para fazer aqui é o seguinte. Então, eu vou chamar de u a expressão 1 mais x ao quadrado. Quando eu faço isso, o que temos, pessoal? Temos que du dx é igual a 2x. Então, du é igual a 2x dx. Então, aqui foi tentativa. A tentativa foi a seguinte. Eu olhei para cá e eu disse, vou chamar isso aqui de u para ver se dá certo. Chamei. Quando eu fiz isso, tem que aparecer o du. Porque vocês lembram que a expressão lá do início é a integral de f de gx vezes a derivada da função g dx. Lembre-se que isso aqui tem que aparecer para que eu possa aplicar a substituição. Então, mexi aqui na conta. Eu chamei isso aqui de u, derivei e apareceu que 2x dx é igual a du. X dx já se encontra aqui, pessoal, mas não temos 2. Então, vou fazer novamente o que eu vinha fazendo anteriormente, para ver se dá certo. Então, assim, ou daí, o que dá para fazer? Então, assim, quando eu olhar para a integral da função x sobre 1 mais x ao quadrado de x, isso aqui é igual à integral da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado vezes x dx. Mas isso aqui ainda é igual a eu multiplicar por 1 meio
aqui, já disse a vocês como é que essa técnica funciona, de multiplicar e dividir, não altera a conta em nada, que multiplica 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aí aqui eu simplesmente acrescento 2x dx. Esse 2 que eu acrescentei aqui e esse 2 que eu acrescentei aqui me permite eu fazer esse acréscimo sem alterar a conta em nada, pessoal, porque se eu divido essa expressão por essa, é 1. Ah, mas do jeito que eu fiz agora, apareceu aqui o nosso u, que é 1 mais x ao quadrado, e aqui apareceu o nosso du, que é 2x dx. Ah, pessoal, então isso aqui agora é simplesmente igual ao meio da integral de 1 sobre u ao quadrado vezes du. Pessoal, se você olhar para 1 sobre u ao quadrado integrando em relação à variável u, du, eu vou olhar para a tabela que eu tenho, para me ver se eu tenho alguma coisa em relação a isso aí. Ah, pessoal, tá aqui o item A. Percebam que o item A resolve. Porque eu posso olhar com o alfa sendo igual a menos 2. É isso mesmo. Então fica menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Eu trago para cá. O item A me diz que essa integral é simplesmente igual. Professor, Oi. por que ao quadrado? Opa, não é ao quadrado mesmo não, né? É só U. Obrigado. É só U, pessoal. É só U. Verdade, aqui não tem ao quadrado não. Então temos que olhar a tabela novamente para ver. Cadê a tabela? Ah, pessoal, 1 sobre U se encaixa ou aqui. Letra D. Oi? Letra D, né não? Letra B? D. D, né? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Cadê a tabela? Tá aqui. Letra D. Se encaixa aqui, né, pessoal? Tem essa expressão, tem a letra E e tem a letra F. Ah, o nosso problema, eu não sei como dizer se o U é positivo ou negativo. Tem como saber, pessoal? Vamos ver. Tem, professor, porque é um número ao quadrado mais um número positivo. É, É né? obrigatoriamente maior que zero. Deixa eu voltar lá, pessoal, para a gente ver. Deixa eu voltar. Tá aqui, vamos ver. Agora vamos lá. Nosso U é positivo ou negativo? Tá aqui é 1 mais x ao quadrado. Esse é positivo. A soma é positivo. Então esse U é positivo. Cadê? Então quando eu voltar aqui a letra D realmente, pessoal. Então vai se encaixar aqui na letra D. Devolvo para cá. Então fica simplesmente um meio de ln de U mais a constante. Ora, esse U eu sei quem é. Ora, esse U é igual a 1 mais x ao quadrado, que é maior do que zero. Então, daí, eu consigo perceber que a integral da função x sobre 1 mais x ao quadrado dx, isso aqui é igual a simplesmente a 1 meio do ln. Deixa eu apagar isso aqui, pessoal. Isso aqui é simplesmente 1 meio do ln de U mais a constante K, que ainda é igual a 1 meio do ln de 1 mais x ao quadrado, mais a constantezinha K, onde esse K é uma constante. É uma constante real, pessoal, não é número complexo, não. Pronto. É uma constante real.
E com isso conseguimos resolver essa integral da função x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Conseguimos fazer, pessoal. Deixa eu pedir mais um slide. Deixa eu fazer mais um exemplo. Eu vou olhar para a integral da função x sobre 1 mais x elevado a 4 dx. Eu quero saber como é que eu calculo a integral da função x sobre 1 mais x elevado a 4 dx, pessoal. É isso que nos interessa. Quando você olhar para cá e comparar, é porque você tem que fazer tentativa. Eu tenho o quê? Eu tenho substituição e tenho as imediatas. Deixa eu comparar aqui com a imediata para ver se dá certo. Melhorou. Então, deixa eu comparar com as imediatas. Deixa eu ver. Não tem, pessoal. Não é nenhuma das imediatas. Como não é nenhuma das imediatas... Cadê? Tá aqui. Então, o que eu tenho que fazer é aplicar a substituição, porque até esse momento que eu tenho simplesmente só isso. Eu não tenho mais do que isso. Então, vamos ver. Tá aqui. Então, eu vou aplicar a substituição. Então, aplicaremos substituição. Aí, como eu disse a vocês, é tentativa. É tentativa mesmo, pessoal. Então, vamos fazer a primeira tentativa para ver se dá certo. Eu vou chamar o denominador de u. Vamos fazer isso para ver se dá certo. Vou chamar tudo isso aqui de u. Vamos lá. Então, chamando... Eu vou chamar de u a expressão 1 mais x ao quadrado. Quando eu faço isso, o que temos, pessoal? Temos que du é igual a simplesmente a 2x... Não, x ao quadrado não, x elevado a 4, pessoal. Aqui é x elevado a 4. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Aqui vai ficar que o nosso du é igual a 4x elevado a 3 dx. É isso que vai acontecer. Percebam. Eu posso até melhorar isso aqui e rearranjar. Isso aqui ainda é igual a 4. Eu posso até rearranjar isso aqui e escrever assim. Isso aqui é igual a x elevado a 2 vezes 4x dx. Perceba, eu fiz a tentativa. Então, daí, eu vou levar tudo que eu tenho aqui para a expressão da nossa integral para ver o que acontece. Daí, pessoal, quando eu olhar para a integral de x sobre 1 mais x elevado a 4 dx, isso aqui é igual a integral de 1 sobre 1 mais x elevado a 4 vezes x dx, que eu posso multiplicar 4 aqui e dividir por multiplicar por 1 sobre 4 aqui fora, não alterou a conta em nada. Então, você pode perceber que até as coisas até que se parecem. Aqui apareceu o u e aqui apareceu o du. Percebeu, pessoal? Du, mas ficou faltando uma expressão que é o x ao quadrado. Então, para que essa expressão dê certo, eu teria que fazer o quê? Multiplicar e dividir por x elevado ao quadrado, aqui, para poder dar certo. Teria que fazer isso aqui, multiplicar por x ao quadrado aqui, e aqui também, para poder virar x elevado a 3.
Aí apareceria o DU. Eu continuo com a conta, ficaria 1 sobre x ao quadrado. Percebam que multiplica 1 sobre o DU. Esse negócio não está certo, pessoal. Esse negócio não dá certo. Perceba que eu engoli passagens, multipliquei por x ao quadrado, tanto fora como dentro. Eu não tenho propriedade que me garante que eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso com constante, mas com x ao quadrado não, pessoal. Então o erro está bem aqui, o erro. Ó. Aqui tem que ter o 4, né? Aqui é onde que está o erro. Eu posso multiplicar uma constante para dentro ou para fora da integral, sim, mas se eu tenho alguma variável, não. Então aqui está errado. O que fizemos aqui não dá certo. Então, desta forma, a substituição escolhida ou adotada não dá certo, pessoal. Não deu certo. A grosso modo, o que fizemos foi o seguinte: dizer que U é igual a 1 mais x, mais x elevado a 4. Isso aqui vai implicar que DU é igual a 4x3 dx. Isso aqui não garante que essa expressão aqui vai ficar. Não garante que a nossa integral vai ficar do tipo f de g de x vezes g ponto de x dx. Não ficou dessa forma, pessoal. Isso aqui não aconteceu. Essa expressão não deu certo. Então, vamos ter que pensar em uma outra substituição para ver se conseguimos encontrar as continhas para ver se dá certo, pessoal. O que vamos fazer? Qual é a substituição que iremos fazer? Então, tentaremos outra substituição. Vou pedir aqui outra página. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu escrever aqui a integral novamente. Então, deixa eu ver se com o amarelo melhora. Ah, melhorou. Então, eu quero integrar x sobre 1 mais x elevado a 4 dx. Isso aqui eu posso reescrever como sendo igual à integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx, pessoal. Então, mexemos na equação, mexemos na conta. Aí, agora sim, eu vou aplicar a substituição. Então, eu vou chamar a expressão entre parênteses de u. Então, chamaremos eu vou chamar de u a função x ao quadrado. Quando eu faço isso, o que temos, pessoal? Temos que du é igual a 2x dx. Isso aqui vai acontecer. E assim, quando eu olhar para a nossa integral, então assim, quando eu olhar para a integral de x sobre 1 mais x elevado a 4 dx, isso aqui é simplesmente igual à integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx.
Vou chamar tudo isso aqui entre parênteses de u. Então, eu posso já rearranjar isso aqui como sendo igual à integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aí o x que está no numerador, eu trago para cá, vezes x dx. Por que que eu faço isso? Para quando eu olhar para a substituição, as coisas se rearranjarem. Aqui vem u, mas está faltando o du, que é 2x dx. Eu não tenho 2 aqui, pessoal, mas eu vou introduzir, porque eu sei como fazer isso agora. Como? Multiplico por 2 aqui, multiplico por 1/2 aqui. Isso vocês já sabem como fazer. A ideia vocês já guardaram. Oi. Quando é que você vai começar a postar as aulas no YouTube? Alô? Tu bugou o professor. Tu falou, congelou o cara, pô. Voltou, pessoal? Voltou. Voltou, professor. Eu coloquei já o vídeo. Não coloquei ainda foi a anotação, mas o vídeo eu coloquei. Então, pessoal, essa maneira de fazer as contas, você já sabe, vocês já aprenderam como é que se faz. Eu coloquei o 2 aqui, fiz aparecer esse 2 aqui, multiplicando por 1/2. Aí agora sim, ficou tudo bem elegante. Porque isso aqui é u, 2x dx é du. Agora essa conta fica como, pessoal? Isso aqui fica simplesmente 1/2 da integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado, 2x dx, que é simplesmente du, que ainda é igual a 1/2 da integral de du sobre 1 mais u ao quadrado. Então, eu fiz a substituição foi boa, percebam? Pessoal, vocês estão aí ou caiu? Estamos sim, professor. Tá normal, professor. Tá normal. Ok, caiu. Ok. Então, fica 1/2 da integral de du sobre 1 mais u ao quadrado. Se você chegou até aqui, então o ideal é comparar com as imediatas, para ver se encaixa em alguma. E se encaixa, pessoal. Aqui na letra N. Se encaixa a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, é o arco tangente de x mais a constantezinha. Basta trocar aqui o x pelo u. Levo para lá. Isso aqui é igual a simplesmente a 1/2 da integral de... Que integral mais não foi feito. Isso aqui é simplesmente 1/2 de arco tangente de u mais a nossa constante. Está aqui. Ora, acabamos de dizer que u é igual a x ao quadrado. Então, daí, o que vai acontecer, pessoal? Daí, quando eu olhar para a integral da função x sobre 1 mais x elevado a 4 dx, isso aqui é simplesmente, acabamos de obter, que é 1/2 do arco tangente de u, mais uma constantezinha k, que ainda é igual a 1/2 do arco tangente do nosso u, que é x ao quadrado, mais k, onde k é uma constante real. Não é número complexo não, pessoal. Onde k é uma constante. Então, tínhamos uma integral difícil, transformamos em uma integral mais simples, fazendo uma substituição. Da maneira que fizemos
A substituição foi boa por quê? Conseguimos sair de algo difícil e chegar em algo imediato. Comparei com a tabela que eu tenho e ficou essa solução bonitona aqui para vocês, pessoal. Perceberam como fica legal? Vou fazer mais um exemplo para encerrar. Peço aqui mais um quadro. Se eu calcular aqui a integral da função seno elevado a 3 de x vezes o cosseno de x dx. Pronto, é isso que eu quero fazer. Eu quero saber qual é a integral da função seno de x elevado a 3 vezes o cosseno de x dx. Se você olhar para essa expressão e comparar com as imediatas, ela não é imediata. Nenhuma aqui é igual a ela. Tem até que se parece, porque tem seno, cosseno, secante ao quadrado, mas não é ela, pessoal. Então, ela não é imediata. Eu só sei olhar para as imediatas até agora e sei aplicar a substituição. E sei jogar no Google e calcular a integral online. Só sei fazer essas 3 coisas até agora. Então, o que eu vou fazer? Não é imediata, então eu vou aplicar substituição. Então, vamos lá. Então, aplicaremos substituição. Então, o que é que tem de sugestão aqui para substituição, pessoal? Eu tenho que olhar para a composição. Então, se eu olhar para seno de x elevado a 3 cosseno de x dx, é imediato que a composição ela vai aparecer onde? Ela vai aparecer aqui, a composição. Aqui é que eu tenho uma composição. Então, a sugestão de escolha está dada. É aqui. Perceba, eu não faço isso de modo qualquer não, pessoal. Eu faço isso olhando, identificando onde que aparece uma composição. E a composição apareceu aqui. Então, chamando... Eu vou chamar de U a expressão seno de x. Quando eu faço isso, então o que temos, pessoal? Quando eu faço isso, temos que du. A derivada da função seno de x é igual a cosseno de x. É que vem o dx. Então, a maneira que eu fiz, a maneira que eu escolhi para fazer a substituição, consegui fazer aparecer o u e consegui fazer aparecer o du. Tá aqui. Então, essa substituição que fizemos foi boa, pessoal. Foi boa mesmo. Então, assim. Quando eu olhar para a integral da função seno de x elevado a 3 vezes o cosseno de x dx, isso aqui é igual a simplesmente ao quê? O seno de x é u. Então isso aqui é igual à integral de u elevado a 3 vezes cosseno de x dx, essa expressãozinha aqui, cosseno de x dx, é du. Isso aqui é du. Deixa eu mudar a canetinha. Isso aqui é du. Então agora eu trago para cá, troco o cosseno de x dx por du. Então a minha integral se reduziu agora a integrar a função u elevado a 3 em relação à variável u. E acabamos de ver que isso aqui é dado pelo item B, é simplesmente x. X não, é u, né? É simplesmente igual a u elevado a 4 sobre 4, mais uma constantezinha k. Ora, o nosso u, acabamos de dizer que ele é igual a seno de x.
Então, daí, quando eu olhar para a integral da função seno de x elevado a 3 vezes a função cosseno de x dx, isto aqui é igual a u elevado a 4 sobre 4 mais uma constante k. Como o nosso u é igual a seno de x, então isso aqui é igual a seno de x elevado a 4 sobre 4 mais uma constantezinha k, onde esse nosso k, ele é uma constante real. É uma constante real. E com isso, consegui integrar a função seno de x elevado a 3 vezes o cosseno de x. Pessoal, agora se por acaso eu pegasse essa mesma integral aqui, ao invés de calcular a integral indefinida e calculasse a definida, ou seja, com limite de integração dado, como é que ficaríamos, pessoal? Deixa eu escrever aqui. Vou pegar ela e vou calcular a definida. Aqui é a indefinida, aqui é a primitiva, a integral. É tudo a mesma coisa para nós, só que no curso tem o mesmo significado, não vamos diferenciar, não. Agora, se eu quero a definida, por exemplo, eu quero pegar o que eu fiz aqui em cima, e sei lá, eu vou calcular com o meu x variando de 0 a π sobre 2. A função seno de x elevado a 3 vezes o cosseno de x dx. Está aqui. Agora aqui é definida. Eu olho para o que eu fiz anteriormente, que foi a indefinida. Eu consegui encontrar a primitiva, que é a integral. Tem o mesmo significado aqui, pessoal. Tem o mesmo significado, que é a função seno de x elevado a 4 sobre 4 mais uma constante. Então isso aqui será igual a seno de x elevado a 4 sobre 4 mais a constante, variando de 0 a π sobre 2. Aqui seria a diferença. Então agora eu vou olhar para essa variação. Primeiramente eu vou substituir o x por π sobre 2. Então isso aqui fica igual a seno de π sobre 2 elevado a 4 sobre 4. Aqui é tudo, pessoal. Mais k, menos. Agora eu vou substituir o x por 0. Então fica o seno de 0 elevado a 4 sobre 4, mais a constantezinha k. Dá para fazer essa conta porque o seno de π sobre 2 é 1. Então isso aqui é igual a 1 elevado a 4 é 1. Então fica 1 sobre 4 mais k, menos o seno de 0 é 0. 0 elevado a 4 é 0. 0 sobre 4 é 0, menos o k. Então essa continha fica simplesmente igual a 1/4. Essa é a integral definida, que é a área do gráfico dessa função com aquelas limitações. Então, aqui é a integral definida, pessoal. É um valor real fixo. Aqui é a integral indefinida. Aqui é a indefinida. Que aqui no nosso curso significa dizer apenas integral ou então a primitiva. Esses três nomes têm o mesmo significado. Certo? Então, integral indefinida e integral definida. Então, quando nos referimos à integral apenas, estamos tratando de integral indefinida, pessoal. Só para não dar confusão. Só é para isso mesmo.